O Senhor fala, irmãos, que às vezes nós não temos aproveitado a presença dele manifesta na igreja. Às vezes a adoração vem com tanta intensidade, mas a gente está tão absorvido por coisas carnais que a gente não percebe a presença dele. Né? Aí Deus prepara um momento para a gente, prepara um momento para a gente se deleitar na presença dele e a gente não aproveita. É igual você ir a um banquete e não aproveitar o que está na mesa. E a adoração, você precisa entender o seguinte, que a adoração, ela atrai a presença de Deus. Não é a oração que atrai a presença de Deus. O que trai a presença de Deus é a adoração. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando a igreja se derrama em adoração, a presença de Deus é manifesta ali. Não é por você, mas é por aquilo que você está produzindo para Ele. Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade de ver a glória de Deus manifesta, porque a gente está tão absorvido com todas as coisas pequenas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus ajude-nos, tá bem? Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. Eu queria falar para vocês o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Enquanto ele me der fôlego, enquanto ele me der ânimo, enquanto ele falar comigo, eu vou pregar sobre isso, porque o crente do século 21 está querendo viver por muitas coisas, dirigir a sua vida por muitas coisas que não seja a direção do Espírito Santo. Muitas coisas são manifestas na vida do cristão. O cristão está dirigindo a sua vida e que não é o Espírito de Deus que está conduzindo a vida dele. Duro falar isso aqui. A gente tem muitas preocupações. E nessas preocupações a gente está moldando a nossa vida espiritual a essas preocupações. E lá está dizendo, tem um carro lá que está com problema lá. Parece o local. Né? Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. Repousará o rebento do tronco de Jessé, versículo 1, você botou o 3, está querendo dar a volta em mim, né? De novo, né? Vamos lá, de novo. Primeiro versículo, capítulo 11, verso 1. Vamos lá? Dou-lhe uma. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo seguinte, deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo as suas vistas, dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto do seu lombo e a fidelidade do cinto das suas entranhas. Queria que você agora fosse lá para Lucas capítulo 4. A Bíblia diz aí no primeiro versículo, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume,
na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essas escrituras em vossos corações. Abra Atos capítulo 10, o verso 36. Atos 10, 36. A Bíblia está dizendo em Atos 10, 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o que a gente precisa compreender? Deixa eu dizer algo para você. Mais do que nunca, eu vou repetir, mais do que nunca, nós vamos precisar da presença do Espírito Santo manifestado na nossa vida, se a gente quiser viver uma vida cristã vitoriosa. Se eu quiser levar uma vida cristã vitoriosa, se eu quiser orar em língua, se eu quiser levar uma vida, não uma vida medíocre, mas uma vida cheia de inspiração, eu vou precisar do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo uma vida assim, tudo é fácil, tudo é fácil. Eu sou de um tempo que a gente ia lá, catava lenha, acendia um fogo e um fogão. E aí fazia-se comida no fogão a lenha. Depois vem o fogão econômico. Depois vem lá o fogão a gás. E eu cheguei um tempo aqui que a gente buscava pó de madeira e jogava dentro de uma lata de 20 litros, colocava uma garrafa de cerveja, vazia, lógico, né? E outra por baixo, e a gente socava, tacava fogo, e ali a gente fazia feijão. Hoje não, hoje faz até na air fry, sei lá o que mais. Um americano come pronto o que vem lá no mercado. Então abre a lata e come. E duro é que a gente está associando a nossa vida a essa prática, fast food. Vai lá e come um lanche no McDonald's ou no Burger King, passa 20 minutos e continua com fome. E o problema é que a gente não está tendo fome espiritual. A gente está se amoldando a uma vida muito, não se ofenda, mas a gente está se moldando a uma vida muito medíocre, espiritualmente falando. Muito medíocre. Aí você vai compreender, então, que após a ressurreição e a subida de Jesus Cristo, o Espírito Santo tornou-se presença viva de Deus entre nós. Quem esteve na escola bíblica dominical e participou do estudo, eu não sei se o João está na lição 4, mas nós estudamos a lição 4. E a Bíblia vai falar para nós, aquela lição vai falar para nós, que nós tivemos o primeiro mártir na história da igreja, depois de Cristo, que foi Estevão. Nós vimos lá os discípulos que foram presos e açoitados, porque estavam dando testemunho de Jesus. E eles ficaram muito felizes, porque depois de um dia lá, o Pedro e João estavam presos, e o anjo vai lá e os solta da prisão. E a gente vê esses relatos, mas esses relatos de nada têm sentido para nós, porque nós não estamos vivendo um tempo de perseguição aqui no Brasil. Nós não estamos vivendo um tempo de perseguição.
E aí a gente começa então a ignorar a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e que ele tem um papel fundamental na vida de cada cristão. Irmãos, eu e você, nós não vamos conseguir viver uma vida cristã mediana se a gente não tiver o Espírito Santo agindo na nossa vida. Se o Espírito Santo não estiver trazendo para nós revelação, se o Espírito Santo não estiver trazendo para nós inspiração, se ele não trouxer inspiração, eu não vou ler Bíblia, eu não vou orar, eu não vou participar de um evento, eu não vou ligar o rádio para ouvir uma música de Deus, eu não vou ter prazer de vir à igreja. Por isso você deve medir a sua atividade espiritual e a atuação do Espírito Santo na sua vida pelo quanto você tem produzido espiritualmente. Então, a atuação do Espírito Santo, ela é percebida não só na conversão, mas também ela é percebida na orientação espiritual. A atuação do Espírito Santo, ela é percebida no fortalecimento da fé. E também a atuação do Espírito Santo, ela é percebida na vida daquela pessoa que tem interesse de falar de Jesus aonde ele está. E quando não, ele é incomodado a pregar o Evangelho para quem não conhece e dar bom testemunho. Então aí entender o papel do Espírito Santo vai nos ajudar a viver uma fé muito mais profunda, transformadora e comprometida. Eu estava falando lá para os meus alunos, começamos com 37, agora nós estamos com o número recorde, 4. 37 nós começamos, agora nós estamos com 4. Eu estava falando que quando o meu avô aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí falaram para o pai dele que ele tinha se convertido, o pai dele foi lá no mato, cortou uma perobinha e falou assim, olha, o Valdomiro vai vir falar com você. E ele falou assim, eu vou dar um cacete nele, eu vou bater nele tanto com esse pau. Foi lá, tirou uma perobinha e deixou guardada lá atrás da porta. E quando o meu avô chegou, era uma casa alta, e ele falou assim, papai, o senhor vai me bater, mas primeiro o senhor vai me ouvir. Porque ele, no final de semana, no domingo, era tempo de distração, ele ia para a cidade, e lá na cidade tinha uns missionários, tinha uns crentes batistas pregando o Evangelho, e ele parou para ouvir o Evangelho. Na terceira vez que ele ouviu o Evangelho, ele creu e aceitou Jesus. E ele falou, o senhor pode até me matar, mas primeiro o senhor vai ter que me ouvir. E lá, quando ele pregou o Evangelho, seu pai se converteu. Seu pai abandonou, o vovô Francisco abandonou uma fazenda de 390 hectares, montou numa mula e saiu para pregar o Evangelho para as pessoas. Abandonou tudo. Nós não temos nem lembrança de se essa fazenda ainda existe ou se está no nome dele. Mas ele largou tudo para pregar o Evangelho. Então, como é que está a sua vida? Como é que o Espírito Santo está aprofundando a sua fé? Como é que ele está te fazendo imergir nessa vida cristã? Porque se a vida de Deus está manifestado, se a vida de Cristo está manifestado na minha vida e na sua vida, nós vamos passar por uma transformação. Nós vamos mudar nossa mente, nós vamos mudar o nosso coração. Nós vamos ter interesse em anunciar o Evangelho para alguém que não conhece. Eu vou ter uma vida comprometida com o Evangelho de Deus. Então eu e você precisamos diferenciar o conhecimento do Espírito Santo, que está institucionalizado na igreja. Nós temos que diferenciar o Espírito Santo, que só está sendo pregado academicamente, lá na escola. Nós temos que diferenciar o Espírito Santo daquele conhecimento pedagógico que alguém nos deu. E eu também tenho que diferenciar o Espírito Santo que é vivido e vivenciado e experimentado pessoalmente. Os crentes do passado eram muito mais fervorosos.
Os crentes do passado caminhavam léguas para ouvir o evangelho. Eu mesmo caminhei várias vezes para o sítio, para a gente participar de culto. E às vezes a gente tem tanta comodidade, mas a gente não se empenha nem de participar de um culto. Porque a gente acha que o culto é uma coisa banal, é algo tão sem importância. E às vezes é muito mais importante eu ter o meu programa predileto e fazendo a coisa que mais gosto. Então eu quero falar uma coisa para você. Nós temos que experimentar o Espírito Santo. Nós temos que vivenciar o Espírito Santo. Nós temos que ter a nossa própria experiência com Ele. E isso vai fazer diferença em nossa vida, na vida de cada um de nós. Se eu e você não começarmos a orar, Espírito Santo, manifesta aqui, manifesta aqui. E ontem eu estava falando para o Nelson, que é o meu amigo, que foi meu diretor lá no Tissuro Guido. E eu falei, Nelson, eu estava tão desligado. Em 2018, Deus falou assim para mim, se prepara que vai vir uma grande calamidade no meio do povo e na família. E eu comecei a pensar muito pequenamente. Eu achei que era uma família ou outra que ia passar por uma turbulência. Mas depois vem a pandemia, e a pandemia arrasou a igreja. Nós tínhamos uma frequência de 300 pessoas, 400 pessoas. Nós tínhamos 900 pessoas na célula. Agora o povo perdeu a vontade da célula. Ninguém quer abrir mais porta de casa para receber uma célula. O povo dispersou. Então nós perdemos um monte de gente. Tem muita gente ainda que não está vindo à igreja porque está achando que nós estamos em pandemia. Tem uns que se perderam por conta de pecado, entraram numa vida de miserável, de pecado, já foram dominados pela bebida, foram dominados pela droga, foram dominados por um monte de coisa. Então esses já estão quase que perdidos, porque enquanto estiverem vivos ainda tem chance. Agora, e o ânimo daqueles que permaneceram na igreja, a gente nem sabe mensurar como é que está. Eu não sei. Eu não sei você, mas eu estou enfrentando luta na minha família. Eu não sei você, mas eu estou enfrentando luta na minha família. Eu tenho um netinho de 7 anos. E ele ficou estrábico igual o Jonas. O Jonas ficou estrábico. Eu tenho um netinho com 7 anos que está com adenoide no nariz. Eu estou orando por ele. Eu não sei se você tem neto. Não sei se você tem filho que te preocupa. Não sei se você tem filha que te preocupa. Eu não sei se você tem um cônjuge que te preocupa. Eu não sei. Eu não sei se você está preocupado com o tipo de vida que você está levando. O que você está produzindo para o reino de Deus. Eu não sei. Eu não consigo entender porque eu não estou na sua vida. Mas uma coisa eu sei. Eu preciso de depender do Espírito Santo. Aí eu acordo, irmão, eu nem sei mais o que orar. Eu venho dirigindo o carro e ele vai fazer umas perguntas até meio cretina para ele. Agora, eu sei, por isso eu vou falar para você. Eu sei que o Espírito Santo foi prometido por Jesus. Porque ele sabia que aqueles 12 homens, se eles não fossem revestidos de poder, eles não poderiam testemunhar, o evangelho não teria chegado até nós, se não fosse uma ação intensa do Espírito Santo, como aconteceu lá na vida do avô da minha mãe, que largou tudo para pregar o evangelho, e depois daquela leva vieram gente que foram totalmente comprometidas com o evangelho. O meu avô teve 14 filhos, eu não sei de nenhum que ficou desviado. Eu não sei de nenhum, mas eu sei que tiveram pregadores, tiveram pessoas que deram testemunho, tiveram pessoas que a casa dela era um lugar de encontro com Deus. E aí a gente vê que agora vem uma geração de netos, que tem muitos deles que já estão perdidos. O Enoque foi fazer um levantamento lá, o Enoque descobriu que na família Zeferino, que é o tronco da minha mãe, na família dos Zeferinos, nós contamos pelo menos 67 pessoas que são desviadas. Da família Pinheiro de Góes, uma leva também. E por quê? O evangelho não mudou. O evangelho não mudou. O que está acontecendo é que nós estamos levando uma vida espiritual do jeito que a gente quer, empurrando com a barriga e achando que Deus está satisfeito.
E Deus não está satisfeito. Porque quando você troca o culto para um passeio no shopping, quando você troca um culto para um churrasco, quando você troca o culto por causa de uma partida de futebol, não fica pensando que o Espírito Santo está te aplaudindo, não. Então eu sei, o Espírito Santo foi prometido. Antes de ser crucificado, Jesus prometeu aos seus discípulos: não os deixariam sozinhos. Eu vou enviar, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique para sempre com vocês. João 14:16. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador, igual a mim, tão poderoso quanto eu não posso fazer nada se não for por Ele. Ele vai ajudar vocês a levar essa vida cristã e cumprir o propósito de Deus. Meu querido, vou falar uma coisa para você. Você não precisa de comida, você não precisa de investimento, você não precisa de carro. A Bruna falou aqui, você não precisa disso, daquilo. Você precisa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não operar na sua vida, você é ninguém. Você pode ser rico, abastado, você pode ser pobre, miserável. E se você não tiver o Espírito Santo agindo na sua vida, você vai para o inferno. Infelizmente. E às vezes como crente, frequentando igreja, depois de passar por uma experiência com Jesus, vai morrer e vai para o inferno. E por quê? Porque achou que Deus se contentava com qualquer coisa que eu poderia oferecer para Ele, sendo que Ele deixou o Espírito Santo. Aí você pega crente magoado. Eu estava ali de manhã, agora há pouco ali, eu estava sentado ali. Ele falou assim: para de murmurar, para de murmurar. Eu não me agrado de murmurador. Não sei se ele fala com você, comigo, de vez em quando está falando. Eu só quero ser atento para ouvir o que ele está falando. Então, irmão, você sabe que essa promessa de que o Espírito Santo viria, o Consolador viria, ele se cumpriu no dia do Pentecoste. Ele se cumpriu. Então, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles estavam reunidos. E eu não sei se você já fez esse desenho, se você já fez esse filminho, se você construiu esse filminho. Jesus subiu lá, Jesus foi morto na Páscoa. Jesus passou 3 dias sepultado, e depois ao 3º dia ele ressuscitou. Depois por mais 40 dias, ele ficou junto com os discípulos, falando aqui, aparecendo ali, aparecendo aqui, desaparecendo, indo para outro lugar. E ele ficou durante 40 dias, reforçando aquele povo, para que eles começassem a crer na promessa de Deus. 40 dias, exatamente 40 dias depois de ressurreto, ele subiu ao céu. E os discípulos ficaram com medo e foram lá para o cenáculo, trancafiaram a porta e ficaram orando lá. 10 dias eles estavam orando. 10 dias eles estavam comendo junto. 10 dias eles estavam com medo do sistema, com medo do governo, com medo dos príncipes, das autoridades religiosas. E aí acontece o grande e poderoso evento da descida do Espírito Santo. E aí a gente fica: ai, Senhor, manifesta o Pentecoste novamente. Manifesta. Não, irmãos, o Espírito Santo já veio, já desceu. O Espírito Santo já habitou em você. O Espírito Santo já te tocou. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida, não foi um ato seu, mas foi o Espírito Santo trabalhando. E quando você aceitou Jesus, Ele entrou na sua vida e Ele está pronto para fazer uma grande mudança e transformação na sua vida. Então, quando o Espírito Santo desceu, eles estavam reunidos lá em Jerusalém, e a partir daquele momento, os seguidores de Jesus foram capacitados. Eles foram capacitados com poder, com sabedoria. Eu não sei se você sacou. Volta lá, por favor, Asaf, presta atenção aí. Isaías capítulo 11. Olha lá. Não é que Deus tem 7 espíritos. São 7 manifestações diferentes do Espírito Santo. E que você precisa hoje, que eu preciso. Ele fala lá, vai lá, põe o versículo 2. Vamos ao versículo 2. Vamos lá, versículo 2. Vamos agora mais um versículo. Olha lá, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse Espírito que estava em Jesus já está em você. E ele fala assim, agora uma outra manifestação. O Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. E um Espírito de temor ao Senhor. Eu quero dizer para você que se essa manifestação do Espírito Santo não acontecer na sua vida,
e na minha vida, nós vamos levar uma vidinha espiritual muito medíocre, muito chula e muito baixa. Aí a gente vai fazer um monte de concessão. Mas se o Espírito Santo estiver operando na nossa vida, o inimigo vai cair. O inimigo vai cair. Você vai orar e o inimigo vai ter que retroceder. Mas se esse espírito de fortaleza não estiver manifestando na sua vida, você vai dar grito com o demônio e o demônio vai zombar de você. É bem assim. É bem assim. O Espírito Santo, ele tem que se manifestar. Jesus passa por 40 dias lá no deserto, em jejum. 40 dias. Talvez só bebendo água, porque a Bíblia não fala que ele não bebeu água. Eu creio que ele bebeu água. Agora, depois de 40 dias, a Bíblia fala que ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Ele teve fome. E o diabo vem tentar. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Afaste de Satanás, porque só o Senhor adorará, só Ele prestará culto. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E naquela hora que ele vence o diabo, veio os anjos de Deus e o assiste ali. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você precisamos desse poder. Nós precisamos ser capacitados com esse poder. Nós precisamos da sabedoria e de coragem para que eu e você possamos anunciar o Evangelho a esse mundo. Irmãos, eu não sei como é que você reage. Esses dias lá na Bélgica, aparece uma turma de homens e moças, com capuz, com uma máscara de cachorro, o cara sendo puxado. Uau, 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 uau. Outro parecendo um porco, outro parecendo um boi. Umas coisas mais malucas do mundo. Não, irmão. Beirou a raio da insanidade. E aí a gente vai ver que o maligno vai querer trazer o homem à condição de um animal irracional. Você entenda bem por quê. Porque eles querem desqualificar o Criador. O Criador, quando nos fez, Ele nos fez como um animal normal, não. O Criador nos fez a sua imagem e semelhança, soprou sobre nós o Espírito de vida, e nós fomos feitos alma vivente. E agora vem o Cristo, e Ele morre, Ele sobe ao céu, e Ele derrama do Espírito Santo, para que a gente possa viver uma vida à imagem e semelhança dEle, com todas as regalias, e com todo o poder capacitante do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui ele não se limitou a apóstolo, não. Esse mesmo Espírito está manifestado na nossa vida. Atos capítulo 2, dá uma olhada aí, Atos capítulo 2, o verso 1 ao 4, ele diz assim: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por ele línguas repartidas como língua de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E aí eu fiquei aqui, ele ficou ministrando para mim. Estou dando uma oportunidade para o meu povo orar em língua. Estou dando oportunidade para o meu povo orar em língua. Eu estou dando oportunidade para o meu povo orar em língua. E um monte de gente que fala em língua, com a boca trancada, e não quiseram falar com Deus em línguas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não acha que é importante. Se a gente entendesse, você que é batizado pelo Espírito Santo, incendiou uma chamazinha aqui, você já ia começar feito uma metralhadora, dar glória a Deus e dar aleluias aí com línguas e tudo aquilo que mais Deus podia te dar. Mas sabe o que acontece? A gente está tão inibido, a gente não está aproveitando o ambiente que Deus está preparando. Você precisa saber, não é eu quem preparei esse momento, quem prepara esse momento é Deus, quando Ele traz um povo para adorá-lo e cantar e louvar o nome dEle. E a Bíblia fala que Deus assiste no meio do louvor. Ele vai lá e faz presença, porque tem um povo que está o adorando. Então você fica ligado. Você fica ligado, porque quando isso se manifestar, você entra no ritmo, aproveita a carona e vai e começa a pular aí e dá uns glória a Deus, porque a presença do Espírito Santo é manifesta. O Espírito Santo transforma os corações. Você precisa saber. O Espírito Santo tem que mudar o seu coração. Coração empedernido, coração cheio de malícia e de maldade. O Espírito Santo é que pode mudar. Então, uma das primeiras obras do Espírito Santo na vida do crente é a conversão. Eu sei que é a conversão.
É Ele quem convence o ser humano do pecado. É Ele que convence o ser humano que é necessário ele se arrepender. É Ele que mostra ao coração do homem a necessidade da salvação. Sem o Espírito Santo, ninguém pode reconhecer verdadeiramente Jesus como Senhor. Olha João capítulo 8, verso 11. Dá uma olhada em João 8, 11. João 8, verso 11. A gente precisa saber que o Espírito Santo vem, ele opera na minha vida, opera na sua vida. O Espírito Santo, ele quer operar na minha vida e na sua vida. Desculpa, aí é João 16, verso 8. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você e eu estávamos perdidos lá no mundo. Ele veio lá e deu um toque em você. Você precisa se arrepender. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus. O versículo 9. Dá uma olhada no versículo 9. A Bíblia fala aí. E do pecado porque não crê em mim. O versículo 10. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Versículo 11. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ninguém vem para Jesus se não for uma ação do Espírito Santo. Ninguém é convencido do pecado se não for o Espírito Santo. Sabe quando você faz aquelas macaquices lá? Sabe quando você faz aquelas macaquices? Você precisa compreender que não é sua consciência que está te levando a entender que você cometeu pecado. Quem leva a você reconhecer que você cometeu pecado é o Espírito Santo. Quando você fala mal com alguém, quando você pensa mal de alguém, quando você murmura, quem te leva a entender que aquele ato é pecaminoso é o Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo sair da sua vida, você está lascado. Você vai fazer coisas muito piores. Porque o homem, quando ele fez coisas piores, o homem quando adulterou, o homem quando prostituiu, o homem quando fez coisas horrendas, ele fez coisas horrendas, é porque o Espírito Santo já estava ausente da vida dele. Perdeu os valores. Então é o Espírito Santo que vai você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo ainda, irmão, gera em nós um novo nascimento. Nos tornamos, através do novo nascimento, filhos de Deus. Quando você levantou a mão para o céu, falou: Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. Aquilo ali é uma obra do Espírito Santo. Você se tornou uma nova criatura. Não foi um ato deliberado seu, não. Foi o Espírito Santo atuando na sua vida. E aí você se tornou parte da família de Deus. Você agora é membro da família da fé. Então ele nos transforma internamente. Ele molda o nosso caráter para que eu e você sejamos exatamente parecidos como Jesus Cristo. Efésios capítulo 4. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4, o verso 13. Efésios 4, verso 13. Não há como uma pessoa vir para Jesus e o Espírito Santo entrar na vida dele e ele permanecer a mesma pessoa. Efésios 4,13 diz assim a palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se você não está amando, é porque o Espírito Santo não está operando em você. Se você não está querendo crescer na graça, é porque o Espírito Santo não está atuando em você. E veja bem, irmãos, eu preciso falar algo para você. Eu estava vindo para cá e Deus falou assim para mim: tem crentes que ainda insistem em ter o controle da sua vida nas suas mãos. Eu não tenho culpa.
Eu estou vindo para cá. Ele falou assim, tem crente que insiste em manter o controle da sua vida nas suas mãos. E ele não sabe o quanto ele está perdendo. Porque se ele deixar eu controlar a vida dele vai ser uma grande bênção. Mas ele continua vivendo a mesma vida medíocre, porque ele insiste em controlar o destino da sua casa. Ele insiste em controlar e comandar o destino da sua casa e da sua família. Ele insiste em comandar a sua própria vida. E ele não sabe que ele está indo para o buraco. É muito melhor. Eu numa simplicidade, né? Eu estava vendo aqui um menininho da Fran. Eu faço confusão, mas acho que é o Daniel. Aí o Daniel está ali. Aí tem um espírito maligno pensando mal da criança. E dura que o espírito maligno ainda verbaliza. Você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia fala assim que é da criança e das que mamam que sai o perfeito louvor. Deixa ele com os gestos dele para glorificar a Deus, porque você fica engessado aí. Você não se alegra na presença de Deus. Você não regozija na presença de Deus. Aí você está achando que você é o crentão. Você é um fiasco. Aí tem gente que fala que é muito estranho, que se o Espírito Santo atuar na vida da pessoa, ele vai plantar bananeira. Você não sabe nada do Espírito Santo. O homem espiritual é o homem mais imprevisível. Agora, todo cara muito previsível, todo carinha muito ajustadinho, todo muito formatadinho, a gente sabe que ele é um homem natural, que ainda não passou pela experiência do Espírito Santo. Agora aquele que é de Deus mesmo, aquele que o Espírito Santo está atuando na vida dele, ele faz coisas estranhas. Agora, se você é muito certinho, cuidado. Cuidado, porque você está carecendo do Espírito Santo meter a mão em você, te possuir, como possuiu Jesus, como possuía Davi, como nós pregamos no domingo passado. Sai dessa formatação, porque dessa formatação você não consegue dar o melhor seu para Deus. Aí eu sei que o Espírito Santo é conselheiro dia a dia. O Espírito Santo atua como guia e conselheiro. Ele nos ajuda a compreender as Escrituras. Ele ilumina a nossa mente para discernir entre o bem e o mal. Entre como eu devo ter uma conduta e eu não devo ter aquela conduta. Aquilo que eu devo falar e aquilo que eu não devo falar. Aquilo que eu devo pensar e aquilo que eu não devo pensar. Aliás, quero dizer para você o seguinte. Só o Espírito Santo é que nos conduz pelo caminho de Deus. João capítulo 16. Dá uma olhada em João 16, o verso 13. Eu quero dizer algo para você, você que é minha ovelha. O dia que você vier à igreja, você vem na igreja para ouvir a palavra, porque meus argumentos não valem nada. Tem muita gente com muito argumento humano. Tem muita gente dando ouvido a muito argumento humano. Eu quero que você comece a ouvir o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é que te apruma, a palavra de Deus é que te conserta, a palavra de Deus é que te dirige, a palavra de Deus é que é capaz de curar a sua vida. Argumento de homem só atinge a sua mente, mas a palavra de Deus, ela atinge o seu coração. Então não venha para ouvir argumento de homem, porque eu não tenho argumento para te dar. Agora, ouça o que a palavra de Deus diz. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então como é que você vai saber se conduzir bem, se você não tiver o Espírito Santo atuando na sua vida? Como? Como que você vai poder agradecer a Deus pelo pão? Como é que você vai poder agradecer a Deus pela comida que você teve, pela roupa que você teve, pelo carro que você tem, pela família que você tem, se o Espírito Santo não estiver operando na sua vida? Então, eu preciso saber, ou eu me guio pelo Espírito Santo, eu vou ter prazer na palavra, ou eu vou ficar aí um crente que fica querendo arrumar os coaches da vida, que eles mesmos não são salvos, estão conduzindo muita gente. Muita gente está sendo conduzida por youtubers da vida. Tem uma menina que eu conheço. Ela se veste escandalosamente. O peito não é nem dela porque é de silicone. O bumbum dela não é dela porque também tem silicone. E aí agora falou que se converteu.
Tem muita gente assim, que se tornou youtuber e fala que passou por uma experiência com Jesus, mas Jesus ainda não transformou. E aí eu fico naquela que Deus falou para mim assim, tem muitos crentes desviados dentro da igreja. Então vale eu dizer para você o seguinte, que se o Espírito Santo, ele não estiver atuando na sua vida, você vai levar uma vida de mentira, porque a verdade é Cristo, a verdade que liberta é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a escolha é nossa, eu tenho que deixar o Espírito Santo operando. Então, irmãos, essa direção pode se manifestar na nossa vida por meio de uma palavra de sabedoria. Alguém vem pedir um conselho para você, você não tem uma palavra para dar para ela. Mas à medida que você ora e fala, Espírito Santo me revela, Espírito Santo me dá uma palavra para falar com essa pessoa, o Espírito Santo vai te dar uma palavra. Aquela pessoa que está precisando de paz no coração, ele precisa tomar uma decisão, ele vai precisar da ação do Espírito Santo. Você está passando por um incômodo, o Espírito Santo vai te trazer revelação. O Espírito Santo é que vai me alertar sobre o erro, sobre uma prática errada que eu estou fazendo. Você precisa saber que muitas vezes eu estou conscientemente fazendo uma coisa e eu não tenho noção que aquilo está errado. Mas aí vem o Espírito Santo e comunica para mim, isso que você está fazendo não me agrada. Aí quando eu falo aqui, os futebolistas me perdoem, tá? Mas faz muito tempo que eu já passei por essa página. Um dia eu cheguei em casa e falei assim que eu não ia ver mais televisão domingo, porque tira a unção da gente para pregar à noite. E aí eu estou lá então, de boa em casa, aí liguei a televisão, estava passando um jogo do Botafogo e um time qualquer, aí não sei qual era o time, não me lembro. E eu fiquei 20 minutos vendo aqueles caras correndo atrás de uma bola lá. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você acabou de perder 20 minutos preciosos da sua vida. Você acabou de perder 20 minutos preciosos da sua vida. Você já parou para pensar com quantas distrações a gente está acostumado? Então o Espírito Santo, ele te alerta sobre algo que está errado na sua vida, alguma prática errada. O Espírito Santo, ele quer ter com você e comigo um relacionamento contínuo, vivo. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você pessoal. Não é viver a experiência do outro, mas você viver a própria experiência com o Espírito Santo. Você tem algo a resolver, o Espírito Santo comunica comigo, o Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo revela, mostra, Senhor, mostra. Ele vai te mostrar, porque Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não quer que você viva da experiência de outros. George Miller, ele teve lá mais de 50 mil orações respondidas. George Miller teve, mas eu não posso querer viver as experiências de George Miller. Ele estava lá no orfanato, não tinha pão. E aí a mulher chegou lá da cozinha e falou assim, olha, a Cleusa lá do George Miller falou assim, nós não temos pão. Ele falou assim, põe a criançada lá no refeitório. Aí o George Miller pegou e falou assim, quem gostaria de orar pelo pão? Aí o menininho levantou a mão e o menininho falou assim, eu quero orar pelo pão. Nem sabia que não tinha pão na padaria e nem lá na despensa. E o menininho começou a orar e falou assim, ô Senhor, eu te agradeço pelo pão que o Senhor tem nos dado. Aleluias, eu te agradeço pelo pão que o Senhor tem nos dado. A criança nem terminou de orar, bateram na porta lá do orfanato e falaram assim, ó, nós somos de uma padaria aqui, o pão não ficou no ponto que a nossa clientela gosta, a gente não pode jogar esse pão. Eu vi falar que aqui é um orfanato, vocês não querem esse pão? Mas eu não posso viver a experiência do George Miller. Você precisa ter a própria experiência do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, o relacionamento com você é muito pessoal. Ele não quer que você viva a experiência dos outros.
Eu já falei para você que o avô da minha mãe abandonou tudo para pregar o evangelho. O meu avô foi um dos homens mais poderosos na pregação do evangelho. Um homem que não tinha seminário, um pregador leigo, mas foi um dos homens mais poderosos para pregar o evangelho. Tio Jair foi um dos homens mais poderosos para libertar pessoas do demônio. E ele orou por muitas curas e as curas aconteceram. Eu presenciei muitas curas. Mas eu não posso viver da experiência do meu avô, do meu bisavô, do meu tio, e nem da minha mãe. A minha mãe orou por uma mulher 10 minutos, a mulher no telefone, a mulher que já estava deprimida há 2 anos, a minha mãe orando com ela, em 10 minutos aquela mulher saiu do estado de depressão. Mas sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo estava atuando na minha vida, na vida da minha mãe. E eu quero terminar com vocês o seguinte, tem mais coisa, mas não vai dar, mas veja bem, eu quero falar para você o seguinte. O Espírito Santo dá dons para o homem. O Espírito Santo dá dons para o homem. E o Espírito Santo concede esses dons espirituais para a edificação da igreja. O Espírito Santo quer dar dom de cura. O Espírito Santo quer manifestar na sua vida dom de profecia. O Espírito Santo quer manifestar dom na sua vida de liderança. O Espírito Santo quer dar dom de serviço. O Espírito Santo quer dar um monte de dons para você. Agora, eles são dados a nós, não para a nossa exaltação pessoal, mas para servir ao próximo, para promover o crescimento do reino de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Por favor, abra rapidinho para a gente caminhar para o final. É Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos 12, verso 6 diz assim, a Bíblia. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Abra sua Bíblia ainda, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. O verso 1, ele fala assim, acerca dos dons espirituais. Eu não quero que, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldito. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando você levanta a mão e fala, Jesus, Tu és meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. Aquilo não é uma expressão da sua emoção, nem da sua intelectualidade. Aquilo é o Espírito Santo fazendo você declarar que Jesus é Senhor. Porque se você se recusar a dizer que Jesus é Senhor, naquele dia um anjo vai colocar a mão, o pé no seu pescoço e vai enfiar sua cara no chão, vai esfregar sua cara no chão e vai falar para você, agora você declara que Jesus é o Senhor. Você teve a oportunidade de fazê-lo em vida, agora não fez? Agora você vai ter que declarar que Ele é Senhor. Então, quando você levanta a mão para o céu, fala, Jesus, Tu és meu Deus e meu Senhor. Essa é uma ação do Espírito Santo na sua vida. E continuando, ele fala assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, eu quero dizer para você, descubra qual é o dom que Deus te deu. Porque se você estiver na igreja e você for infrutífero, eu não sei o que vai ser de você. Eles são nos dados a nós, não para exaltação pessoal, mas para servir ao próximo, para promover o crescimento do reino de Deus, para glorificar a Jesus. Além disso, o Espírito Santo produz em nós muitos frutos, frutos especiais. Isso aí está em Gálatas capítulo 5, vira a página da sua Bíblia e vai lá em Gálatas capítulo 5, o verso 22,
Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é gozo, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é longanimidade, o fruto do Espírito é benignidade, o fruto do Espírito é bondade, o fruto do Espírito é fé, o fruto do Espírito é mansidão, o fruto do Espírito é temperança. Esses são os frutos. Esses frutos são sinais de que eu e você estamos vivendo debaixo da direção e da influência do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, eu faço uma oração nessa manhã. Por favor, você fique em pé e nós vamos orar. Eu faço uma oração nessa manhã. Deus tem compaixão de nós. Põe a mão no seu coração. Eu vou fazer uma pergunta. Por favor, você manifeste isso para Deus, não para mim. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero ser bem claro e bem objetivo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que aceitou matar o seu filho lá na cruz por mim e por você, através do Espírito Santo, já tem te dado algum dom? Levanta a sua mão. O Espírito Santo já te deu algum dom? Levanta a sua mão. Levanta essa mão para Deus em sinal, dizendo para Ele: Senhor, eu reconheço. Ora assim comigo, por favor. Senhor, eu reconheço. Fala com convicção, não fala com medo, não. O nosso Deus, Ele relaciona conosco através do amor, da graça, da compaixão e da misericórdia. Você não precisa ficar com medo dele agora, não. Eu e você deveremos ter medo do Senhor se a gente for para o juízo dele. Mas levanta a sua mão bem alto e fala assim: Senhor Deus, eu reconheço, o Senhor me capacitou com dons. Se for um, você vai falar dom, mas se for mais de um, você vai falar dons. E eu creio que o Senhor espera que eu produza muito mais para o teu reino aqui na terra. Eu tenho a oportunidade de exercer esses dons na tua presença para glorificar e exaltar o teu santo nome. Por isso eu te peço, tira toda vergonha, todo acanhamento, toda covardia, toda coisa, fala bem, toda coisa que tem me atrapalhado exercitar esse dom que o Senhor me deu, tem uma finalidade: glorificar o nome santo do Senhor nosso Deus. Esse dom foi me dado para glorificar o nome santo do teu Filho Jesus. E o Espírito de Deus está esperando que eu tome coragem e haja na força e no poder dele para fazer a obra do Senhor acontecer aqui na terra. Senhor, eu creio que o dom do Senhor operando na minha vida vai trazer muito benefício para as pessoas que estão ao meu redor. Eu não quero aparecer, mas o nome de Cristo vai aparecer. O nome de Cristo será exaltado e será glorificado. E eu tomo uma posição nessa manhã, Senhor. Usa a minha vida para a tua glória, para o teu louvor e para a tua adoração, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor,
Aplauda ao Senhor. Eu declaro, Senhor, que a nossa vida não será mais a mesma. A vida dessa igreja não será mais a mesma. Mas nós veremos pessoas que estão assumindo uma posição diante do Senhor. E elas vão fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde eles moram, aonde eles residem, aonde eles transacionam, aonde eles estiverem. O Espírito Santo do Senhor vai operar maravilhosamente para a glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E Deus seja louvado. Tenha um excelente domingo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.